Olá, meus queridos irmãos, meus queridos confrades do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É uma grande satisfação estar novamente aqui com vocês. Hoje a palestra tem o título de Assim Será. É uma palestra inspirada, baseada no livro Fonte Viva, a mensagem 120 do mesmo livro, desse mesmo livro. Então vamos fazer uma pequena prece, um pequeno recolhimento, para que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de servir. Para que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de crescer a cada dia, rumo ao nosso Pai Criador, seguindo os caminhos, os passos que Jesus deixou para que seguíssemos. Que os benfeitores espirituais possam nos envolver e nos agraciar com a sua divina inspiração. E assim, na certeza desse grande envolvimento sublime, pedimos licença ao alto para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. A mensagem 120 do livro Fonte Viva diz assim: Assim será. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de sua própria alma, todo o seu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro do amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não te banhar, o coração assemelhar-te-ás a um cofre em trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das que falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não te dilacelarem de forma de socorro de trabalho, estímulos e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Porque esse texto, meus amados, Emmanuel se baseou na mensagem 120 desse mesmo livro, que tem o versículo de Lucas, capítulo 12, versículo 21, que diz: Será assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs de ideal espírita, conta uma lenda egípcia que Satni e o seu filho Senosíris estavam conversando no terraço da sua ampla casa, quando de repente eles foram atrapalhados por um barulho, surpreendidos por um barulho que vinha lá da rua. Então eles olharam e viram que tratava-se de um cortejo. Uma parelha de vacas carregava um carro, cujo interior levava um caixão. Era um morto. Ao seu lado, logo mais atrás, algumas carpideiras que choravam e faziam gestos teatrais, choravam e gemiam, né? A saudade, teatralmente, daquele ser que havia acabado de morrer.
acompanhada logo atrás pelos seus familiares que também choravam e levavam consigo algum ouro, prata, né, e algumas joias para serem enterradas juntos com o falecido. Aquele cortejo então passava ao lado os bens que aquele homem havia deixado na terra e que alguns seriam enterrados com ele. Eles aguçaram um pouco mais a visão e viram que logo mais atrás vinha um outro cortejo, só que esse bem diferente do primeiro. O de trás vinha um pobre homem morto, embrulhado em um tapete, que seria enterrado em qualquer buraco cavado no deserto. Então, quando aquele cortejo passava, Satni falou para o seu filho Senosíris: eu espero que quando eu morrer, eu seja enterrado com uma dignidade, e não como aquele homem enrolado em um tapete. Senosíris olhou para o pai e disse: eu espero que o Senhor parta igualmente aquele enrolado no tapete. Satni então olhou para o filho e disse-lhe: como pode você falar desse jeito e desejar tamanho infortúnio para o seu pai? Senosíris pega o seu pai Satni pelo braço e fala: eu sei o que estou falando, pai, acompanhe-me. Saem da casa, atravessam a rua, atravessam o rio Nilo, sobem a algumas montanhas. E lá, no alto de uma das montanhas, Senosíris, o menino, profere algumas palavras mágicas. E aí o mundo espiritual se descortina à frente deles, como se um portal espiritual dimensional houvesse se abrido, né, para que eles pudessem ver o que acontecia no lado espiritual. Então eles visualizaram a sala das duas verdades, onde no centro existia uma balança. Ao lado, Osíris e alguns deuses que ali julgavam aqueles que acabavam de partir da terra. Ao lado da balança, um homem vestido com linho branco impecável. Senosíris então fala para o pai que aquela é a balança do coração. De um lado é colocado a pena de um avestruz, no outro prato o coração daquele que acabara de chegar. Se o coração for pesado e pesar mais que a pena do avestruz, o destino daquele homem será de infortúnio, de sofrimento. Mas se o coração do recém-chegado for leve, não pesar mais que a pena do avestruz, ele permanecerá no reino de Osíris. Ao lado de Osíris, aquele homem vestido de linho branco, impecavelmente. O pai então pergunta a Senosíris: Senosíris, quem é aquele homem ao lado de Osíris, né? Tão bem vestido? E Senosíris fala: pai, é aquele que estava enrolado no tapete. O coração dele não pesou na balança. Ele permanecerá no reino de Osíris para todo sempre. Entende agora, pai? Porque eu lhe disse que desejava que a sua sorte fosse igual à daquele homem? Porque o coração dele era leve. E a sorte dele agora no plano espiritual, segundo a lenda egípcia, era realmente uma realidade dos bem-aventurados, né? Conta o Evangelho de Jesus que Jesus andava pelas ruas de Jerusalém depois de ter saído da casa de um fariseu, onde ali ele havia feito as suas refeições, e uma grande multidão se ajuntava a Jesus. Quando de repente um jovem, isso está em Lucas capítulo 13, grita do meio da multidão: Senhor, peça que o meu irmão reparta comigo a sua herança de forma justa. Jesus então fala: quem se arvora a me tornar juiz, a me fazer de juiz, ou me fazer repartidor de vocês? Acautelai-vos de todo o amor à riqueza, porque geralmente ela virá acompanhada de muitos infortúnios. E na sequência, Jesus então conta a seguinte parábola do homem insensato, cujo versículo é tirado
para que Emmanuel comente a leitura que anteriormente foi feita da mensagem 120 do livro Fonte Viva. Jesus fala que certo homem muito rico olha para os seus celeiros e percebe que eles são pequenos, não comportam toda a safra de grãos que ele havia amelharado. Ele então pensa: o que farei? Ah, já sei. Destruirei os pequenos celeiros e construirei celeiros, silos maiores. Os enchereis de grãos, e depois que eles estiverem repletos, eu descansarei. E direi à minha alma: regala-te, descansa, bancateia-te, porque agora vais descansar. É justo o teu descanso. E quando ele pensa dessa forma, Deus lhe diz: insensato, hoje mesmo te cobrarão a alma, e os bens que juntastes, para quem ficarão? Para quem ficarão os bens que tu juntastes? E aí, depois de ter juntado em celeiros, achando que agora vai regalar-te, se banquetear e ficar à vontade, ele desencarna. Será cobrado o seu espírito, será cobrado a sua alma. E aí, meus amados? Então, os ensinamentos de Jesus são estes: para que a gente busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas virão como acréscimo. Jesus não condenou as demais coisas. É importante, pelas aspirações que nós temos, que é um instinto natural, que busquemos o conforto material, vivermos de uma forma confortável. Isso é perfeitamente normal. E Jesus não condenou esse comportamento, em hipótese alguma. O que Jesus condenou foi a preferência que damos, foi os valores e o amor demasiado que damos aos bens materiais. Paulo vem dizer em uma de suas epístolas que o amor ao dinheiro, que o amor ao ouro, que o amor à riqueza é a causa da nossa infelicidade. E foi o que Jesus quis dizer nessa passagem. E quando ele disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas virão como acréscimo, ele condenou a preferência que nós damos, às vezes escolhendo os bens materiais primeiro, pensando apenas no conforto material, a satisfação dos 5 sentidos, aos prazeres efêmeros que a matéria nos proporciona, esquecendo-nos dos valores imorredouros que a traça não corrói, que a ferrugem não come, que o ladrão não roubam, valores que nos acompanharão. Porque os valores que são agregados ao espírito, que nós conquistamos aqui na existência, que é para isso que nós estamos aqui, esses que pesarão na balança do chamado último julgamento. É isso que vai pesar. O que nos acompanhará são os nossos valores espirituais, porque é isso que permanece. O que for da matéria, todos nós sabemos que ficarão por aqui. Todas as conquistas amelharadas durante a existência, né, que nos proporcionaram conforto material, físico aqui na Terra, esses ficarão. Mas nós continuaremos existindo. E aí? Como será a nossa existência além do túmulo? Como será a nossa existência? Jesus nos deixou um recado muito claro. Infeliz daqueles que juntam, que se preocupam com os valores materiais e se esquecem dos verdadeiros valores que não morrem, né? Quantos exemplos nós não temos de pessoas, até conhecidas nossas, que pensaram dessa forma, como o homem insensato da parábola, que amelhararam, que juntaram, pensando em ter uma aposentadoria confortável, tranquila. Claro, nada disso é condenável. Podemos fazer isso sim. Mas focar a nossa vida, a nossa existência somente nisso é um erro. Porque quantas pessoas nós não conhecemos, eu mesmo conheci algumas, e depois de pensarem dessa forma e focarem suas existências apenas nisso, desencarnaram logo após se aposentar ou até mesmo antes. Então, e aí? Aquilo que juntou, pensando num futuro incerto, o que será? Porque tudo fica mesmo. Então, Jesus não condenou nada disso, mas apenas a preferência que damos. Vamos buscar primeiro os valores imorredouros, que a traça não corrói, que a ferrugem não come, que o ladrão não rouba, não é? O reino de Deus e sua justiça dentro de nós. Vamos trabalhar e construir esse reino de Deus dentro, porque Jesus disse que está dentro. O reino de Deus não vamos encontrá-lo em situações exteriores, mas vamos encontrá-lo dentro de cada um de nós. Vamos construir isso.
Mas concomitantemente, claro, estamos na Terra, estamos no plano físico, vamos continuar conquistando coisas que nos traz conforto e uma certa segurança material na vida. Mas vamos sempre dar preferência, seguindo os ensinamentos evangélicos transcendentais do Cristo, aos valores espirituais, a crescer cada vez mais, a transformar o homem velho no homem novo, né? A sublimar as nossas imperfeições, os nossos instintos mais selvagens, né? Domá-los. Kardec fala que os instintos são como um potro selvagem. Um potro selvagem pode até nos fazer mal, não nos tem utilidade nenhuma. Mas um potro domado, domesticado, orientado, esse pode nos servir de benefício. Assim são os nossos instintos. Eles precisam nos servir para alguma coisa. Então vamos domá-los, vamos domesticá-los. Eu tenho falado sempre, meus amados, que o homem só perde na vida quando ele faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos. Os instintos eles precisam ser domesticados, sublimados, para que se transformem em sentimentos nobres. Porque via de regra o que fazemos, via de regras, às vezes incautos que somos, nós deturpamos os nossos instintos. Deturpamos. E ao invés deles se transformarem em coisas boas, ao invés de sublimá-los, nós deturpamos. E aí eles se tornam defeitos, imperfeições. E é muito simples de se verificar isso. Por exemplo, Deus nos deu alguns instintos, né? Para que nós sublimemos esses instintos, para que eles se tornem referência no nosso crescimento espiritual, para que eles cresçam, se transformem em coisa boa. Por exemplo, o instinto do amor próprio. O instinto do amor próprio é algo que necessitamos. Ninguém pode ser feliz não tendo amor próprio, tendo uma autoestima baixa. Não, precisamos ter uma autoestima alta, somos filhos de Deus, somos filhos do Altíssimo. Sabe lá o que é isso? Nós somos herdeiros do universo. Precisamos ter essa consciência que somos filhos do Deus Amantíssimo. Viemos da luz das estrelas e não do pó da terra, como quiseram nos ensinar durante muito tempo. Nós somos filhos de Deus, não é? Então a gente precisa crescer para Deus. A gente precisa crescer para Deus. Então o amor próprio, por exemplo, é um instinto bom. Sem os instintos nós não seríamos seres humanos perfeitos, completos, digamos assim. Mas precisamos dos instintos. O instinto do amor próprio, se ficar somente detido em mim, eu me amo, eu sou o melhor, né? Eu sou o centro do universo, eu me amo demais. Amor próprio em demasia vira orgulho. É um instinto natural deturpado. Deturpado. Mas quando eu sublimo esse instinto do amor próprio, que não pode ficar detido em mim, ele precisa começar em mim. Porque o amor precisa começar em algum rincão do universo, que comece em mim, mas que seja distribuído. Esse é o amor certo, o amor altruísta, o amor ágape, né? Que comece em mim o amor e que saia de mim em benefício do próximo. Esse é um instinto equilibrado e sublimado. E assim os outros instintos também. O instinto do sexo, ele precisa ser sublimado, precisa ser feito com responsabilidade, de forma até divinal. Mas deturpado, ele vira luxúria. E assim vai, o instinto do trabalho, do descanso, para não virar preguiça, né? O instinto da aspiração. É importante que aspiremos coisas boas para a nossa vida. É um instinto natural. Mas quando esse instinto está deturpado, ele vira inveja. Ao invés de eu conquistar as coisas, eu começo a invejar o que as outras pessoas têm. Então, nós temos os nossos instintos e precisamos sublimá-los. Então, Jesus não condenou nada de errado em conquistarmos bens materiais, não. Mas, meus amados, concomitantemente com isso, ou então até na frente, que coloquemos o amor a Deus, o amor aos valores espirituais, a preocupação com o nosso crescimento espiritual. É isso que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Porque tudo ficará. A única fatalidade, a única certeza que nós temos, meus amados, é que vamos embora. Ninguém veio para ficar. Ninguém veio para ficar. Nós teremos que ir embora. E aí? O que vai nos acompanhar? Certamente, nós sabemos disso, não são os bens materiais. Certamente.
Pela lei de igualdade, o túmulo vai nos nivelar todos iguais. Mas aquilo que vai fazer a diferença na vida futura são os valores conquistados, né? Aquilo que conquistamos dentro de nós mesmos enquanto espíritos, o crescimento espiritual de cada um de nós. Vejam, tem uma passagem evangélica muito bacana que está em Mateus 10, que está em Lucas 18, do jovem rico, daquele mancebo rico que chega para Jesus e pergunta o que é preciso fazer para conquistar o reino de Deus. Olha só, para adentrar, ser merecedor de adentrar no reino celeste. Jesus fala, é cumprir os mandamentos, né? Aqueles mandamentos que Moisés estabeleceu, não matarás, não roubarás. Ele falou, mas isso aí eu já cumpro. Isso aí eu já faço desde criança, porquanto eu sigo as leis mosaicas. Aí Jesus fala, então, venda tudo que tem e dê para os pobres. E depois que fizer isso, venha e me siga. Aquele homem baixou a cabeça e ficou triste, não iria fazer isso, porque era um homem muito rico. E saiu. Aí Jesus pegou e falou para os apóstolos, aquela passagem que fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que era impossível, ele disse que era mais fácil. Sabem por quê, amados? Porque a prova da riqueza é muito difícil. Né? Porque ela vai direto de encontro aos nossos instintos, aos prazeres físicos, à porta larga e convidativa do mundo. É por isso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, acontecer algo difícil, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que era impossível, ele disse que era mais fácil. Aí a passagem evangélica termina aí, mas os grandes historiadores e pesquisadores narram que, segundo a tradição bíblica, aquele jovem mancebo, depois daquele encontro com Jesus, que baixou a cabeça e ficou triste porque era um homem de muitas posses, uma semana depois, ele desencarnou em uma corrida de bigas. Houve um acidente e ele desencarnou. Então, vamos parar para pensar? Jesus disse, pegue tudo que tem. Jesus não disse isso primeiro. Primeiro Jesus disse, siga os mandamentos que estão escritos. Ah, mas eu já sigo. Tá bom. Então venda o que você tem agora e dê para os pobres. Ou seja, não é para você pegar isso pelo pé da letra, mas, ou seja, não se apegue tanto a isso. Verifique que existem outros valores. Não fique preso somente a isso. Distribua. Use a sua riqueza de uma forma correta. Esse dar para os pobres significa partilhe. Né? Não queira ter tudo sozinho. Né? Você é instrumento de Deus aqui na Terra. Deus não se materializa em hipótese alguma aqui na Terra, mas Ele conta com o homem, para que o homem execute a sua vontade. Ou seja, se Deus quer ajudar a um infortunado que passa por necessidades, Ele conta com os mais endinheirados, com aqueles que têm mais posse e condições aqui na Terra, para ajudar. Porque é assim que Deus age na Terra, através do próprio homem. Então foi Jesus que dizia, não se apegue tanto, dê também aos pobres. Ele baixou a cabeça porque era um homem de muita riqueza. Só que uma semana depois, ele desencarna num acidente em uma corrida de bigas. Olhem só, se ele tivesse então seguido o conselho sublime de Jesus, né? E seguido os passos do Mestre a partir daquele momento. Então, meus amados, o que conta são os valores espirituais. É isso que vai contar e ponto. E eu lhes digo, com toda propriedade e certeza, nós vamos começar a conquistar retorno, felicidade, não é na vida futura, quando a gente começa a focar coisas espirituais, valores espirituais. É aqui mesmo. É nessa existência mesmo que a gente começa a conquistar, a receber de volta aquilo que damos. Claro, não vamos nos esquecer de trabalhar, de buscar conforto, tudo isso é muito sublime. Mas e os valores espirituais? A gente não está deixando nada? A gente não está dispensando um pouco do nosso tempo aqui na Terra, que Deus nos proporcionou, para buscarmos também esses valores? Dízimo é isso, é 1/10 do meu tempo, é 1/10 da minha vida para as coisas de Deus. Porque Deus está fora, mas sobretudo Deus está dentro também. Dentro de cada um de nós. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça é buscar isso, é construir isso dentro de cada um de nós. Porque ele já está aqui. Eu só preciso tirar as capas,
da ganância, da maldade, da intolerância, que estão cobrindo este reino que está dentro, para que a partir daí brilhe a minha luz diante dos homens e que eles possam ver, glorificar a Deus que está nos céus. Não é isso? Então a mensagem a partir desse livro, dessa mensagem 120 do livro Fonte Viva é essa. É um trecho, é um versículo dessa passagem que Jesus fala, né? Quando você juntar tudo que vão te arrebatar, vão te cobrar a alma, e aí? O que você vai fazer com o que você juntou? Todo mundo sabe, é comum a gente ver isso nas redes sociais muitas vezes, mas vale sempre lembrar o ensinamento que isso nos traz. Do último pedido de Alexandre o Grande. Né? Alexandre, quando estava para desencarnar, ele chama os seus conselheiros e faz 3 pedidos interessantes. Ele fala: quando eu morrer, eu quero que vocês escolham os 6 melhores médicos da região, para que eles conduzam o meu caixão. Eu quero que vocês distribuam os meus bens, ouro, prata e bronze, tudo que eu conquistei ao longo do caminho do cortejo ao cemitério. E eu quero que vocês me levem com as mãos para fora do caixão, balançando ao vento. Então um dos conselheiros perguntou: Alexandre, mas por que isso? Ele disse: eu quero que os 6 melhores médicos da região me conduzam ao cemitério, para que eles vejam que eles não têm poderes, né, com relação à morte. Eles não têm poderes de cura com relação à morte, que não tem jeito. Eu quero que os meus bens, ouro, prata, pratarias e tudo, sejam colocadas ao longo do caminho, para que todos vejam que tudo aquilo que eu conquistei, isso mesmo eu vou deixar para trás. E eu quero que as minhas mãos sejam postas para fora do caixão, para irem balançando ao vento, para que todos vejam que eu cheguei aqui de mãos vazias e estou retornando de mãos vazias. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade, da liberdade, sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando a sua vida luz e alegria, a sua vida que é às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças e até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.